Então, estamos gravando, gente, aqui mais um encontro da Unidade de Pesquisa, Literatura e Psicanálise, do Gradiva Instituto de Psicanálise. A gente está aqui para conversar sobre um romance icônico para os estudos psicanalíticos, O Deslumbramento, de Loewenstein. Creio que todos os nossos encontros do projeto, né, esse aqui é o 14º, esse livro seja o mais reconhecidamente psicanalítico, pois ele foi utilizado como fonte para os estudos de Lacan. Eu sou Cizueito, faço a curadoria e coordenação dessa unidade. Nosso propósito aqui é promover um espaço onde falamos sobre literatura, porém sensíveis à perspectiva psicanalítica. Não é um espaço exclusivo para psicanalistas, mas certamente para leitores e interessados em psicanálise. Lembro a vocês que esse encontro está sendo gravado, depois vai ser disponibilizado no canal do YouTube, o Divã e a Estante. Na semana passada, o nosso grupo, que se fala especialmente pelo WhatsApp, fez a votação do livro de maio. Dentre as duas opções que eu apresentei, que foram O Paraíso e o Inferno, de John Kalman Stefansson. Deve estar péssimo, gente, o meu islandês, tá? E Piranesi, de Susana Clark. O escolhido foi esse, Piranesi, com 63% dos votos. E o nosso próximo encontro, então, vai ser no dia 27 de maio, que é o último sábado do mês que vem. Eu tenho uma novidade que eu gostaria de partilhar com vocês agora no iniciozinho, que a partir do dia 1º de junho eu vou dar início a 2 clubes de leitura por meio de um programa de apoiadores. Um dos clubes é de livros clássicos, e a gente vai começar com a leitura de O Som e a Fúria, de William Faulkner. E o outro clube, ele se chama, eu batizei ele, de Livros Potentes. E a gente vai começar lendo Um Defeito de Cor, de Ana Maria Gonçalves. E esses espaços são espaços de leitura coletiva, eles têm vídeos semanais, têm materiais de apoio, vídeo com convidados, cronograma de metas de leitura, grupos de conversa no Telegram, encontro de discussão a cada X número de páginas. É uma proposta diferente dessa que a gente tem aqui. Tem um valor de apoio para participar de um ou dos 2 grupos, eu conto com vocês, e a gente vai mandar o material de divulgação aí ao longo da semana. Reforçando que essa unidade de pesquisa aqui da Gradiva segue do mesmo modo, de sempre, aberto para os nossos convidados, com os encontros mensais, e é um projeto, né, cultural do nosso instituto. Então, vamos agora para o deslumbramento, para as nossas convidadas especiais que a gente tem aqui hoje, e que chegaram até nós graças à nossa rede de afetos, né, dessas pessoas queridas que participam aqui, que nos ajudaram a identificar a autoridade e o domínio dessas 2 mulheres diante do tema sobre o qual a gente vai conversar. Então, a gente tem a Paula Nogueira Cominiz e a Mônica Castelo Branco de Oliveira, como nossas 2 convidadas, e a gente agradece muito a presença de vocês aqui nessa manhã de sábado. Obrigada, Paula e Mônica, pela presença. E eu vou falar um pouquinho do currículo delas 2. A Paula, eu estou falando seu sobrenome corretamente, Paula? Sim, corretamente. A Paula, gente, está aí, né, com o nome de Clara, tá? É o nome da filha dela, mas é Paula, então vocês, né, saberem aí na hora de fazer a pergunta e tal, vai achar que eu que confundi, né, mas é Paula. A Paula, então, é psicóloga e psicanalista, doutora pelo Departamento de Psicologia Clínica pela Universidade de Brasília. Em sua tese de doutorado, desenvolveu um estudo sobre o que denominou de a travessia da maternidade. Paula é supervisora do ambulatório infantil do Centro de Atenção à Saúde Mental, Ananquê, em Brasília, e recebe em seu consultório crianças, adolescentes, adultos e pais com seus bebês. Mônica Castelo Branco de Oliveira fez o curso completo na Aliança Francesa, Université Nancy-An, fez graduação em Letras Português e Inglês pela UFRN,
especialização em literaturas de língua inglesa pela UFF, especialização em psicopedagogia clínica institucional pela Faculdade da Região dos Lagos, Ferlagos, mestrado em literaturas de língua inglesa pela UERJ. Mônica foi professora na Faculdade da Região dos Lagos por 32 anos, ministrando língua inglesa e literaturas de língua inglesa, e professora da Universidade Estácio de Sá, campus Cabo Frio, por 17 anos, ministrando língua inglesa e língua portuguesa. Gente, essa dupla de convidadas é praticamente a dupla dos meus sonhos. Tudo que me interessa na vida está contido nessas duas convidadas, né? Então, para mim, é uma delícia ter a Mônica e a Paula aqui com a gente nessa manhã. Obrigada de novo. Eu vou começar falando um pouquinho sobre a autora e depois eu vou para aquele meu famoso resuminho, né, Márcia? Meu resumo do livro, gente. E depois eu passo a palavra para as nossas convidadas, tá? Marguerite Duras, pseudônimo de Marguerite Dunadier, nascida em Saigon e falecida em Paris em 1996, foi uma das principais vozes da literatura francesa no século XX. Romancista, novelista, roteirista, poetisa, diretora de cinema e dramaturga, foi também uma figura pública feminina de grande destaque, com suas personagens fortes e incomuns. Duras foi autora de diversas peças de teatro, novelas, filmes e narrativas curtas, com seu trabalho associado ao movimento Novo Romance e ao existencialismo. Entre as suas obras estão O Amante, que inclusive teve na votação da gente aí disputando com Lovenstein, A Dor, que acabou de ser lançado aqui pela Bazar do Tempo, não tem nem 2 meses, 1 mês, 2 meses. O Amante da China do Norte, Barragem contra o Pacífico, que eu li recentemente, eu adorei, e O Deslumbramento. Ainda que a escritora não tenha se declarado feminista, seu texto escancara uma verdade que vai além da literatura. As personagens de Duras personificam mais do que vivem o silêncio e a falta, trazendo a mulher para o seu lugar de ser faltante e perpetuando uma crítica contundente ao silenciamento da voz feminina. Como costumava dizer, a mulher tem o mesmo direito de fala e de posicionamento que teria o homem. Duras também se inspirou na psicanálise lacaniana para guiar seu texto, como é possível identificar claramente no livro Escrever, em que narra seu processo de escrita e a costura que tentava fazer entre a personalidade das suas personagens e a teoria psicanalítica. Então, ao resumo. O Deslumbramento é um romance, gente, aqui, ó, essa é a minha edição, tá? Eu acho que é a edição que, né, que as pessoas tiveram acesso. É um romance curto que motivou Lacan a escrever, em 1965, homenagem a Marguerite Duras pelo arrebatamento de Lovenstein. Nesse texto, Lacan diz que, abre aspas, arrebatadora é Marguerite Duras e nós os arrebatados por seu romance, fecha aspas, no qual narra a rememoração da cena de um baile em que a fascinação de seu noivo por uma estranha, observado por LOL, modifica sua vida para sempre. A nossa protagonista LOL procura, dali em diante, o momento perdido, já que esse acontecimento marcante a atormenta. Parte do livro é narrado em primeira pessoa por um narrador desconhecido, e esse narrador conta a história de Lola Valerie Stein, LOL, jovem norte-americana de 19 anos que está às vésperas de seu casamento com Michael Richardson, jovem de 25 anos, aparentemente sem trabalho, mas rico e herdeiro. Em um baile do Cassino Municipal de T-Beach, LOL vê Michael, seu noivo, fascinado por uma mulher que acabou de chegar à festa, Anne-Marie Strater. Ao se conhecerem no baile, Michael e Anne-Marie se apaixonam de imediato e LOL presencia tudo à distância, sem reação, escondido atrás das plantas do bar, ao lado de sua amiga Tatiana Cal. Quando Michael e Anne-Marie deixam a festa juntos, já amanhecendo, LOL grita e cai no chão na porta do grande salão.
Se configura ali o seu arrebatamento? Lol parece ter perdido, naquele instante, a imagem que lhe dava um valor social, e seu padecimento parece vir do vácuo que surge à sua frente, mulher e abandonada pouco antes do casamento. Para Tatiana Cal, não foi o evento no baile que provocou o que todos na cidade apontam como a doença de Lol. Ela acredita que a doença já estava ali, incubada desde o começo da amizade das duas no colégio. Tatiana diz que alguma coisa sempre faltava para Lol estar presente, parecendo alienada do que ocorria à sua volta, indiferente a tudo. Tatiana, então, conta ao leitor. Aí é um texto do livro. No colégio, dava a impressão de tolerar, num tédio tranquilo, uma pessoa com que ela julgava ter obrigação de parecer, e perdia a lembrança na menor oportunidade. Glória da doçura, mas também da indiferença. E também Anne-Marie Streeter parece perfeitamente definida aos olhos de Tatiana. Texto do livro. Ela se apresentava como um pessimismo alegre, radioso, uma sorridente indolência da leveza de uma nuance. Ou seja, Lol, pesada e indiferente, Anne-Marie, leve e alegre. Temos uma dissertação de mestrado aqui, sobre as ressonâncias do amor na crítica psicanalítica, escrita por Angélica Tironi em 2006, em que temos um capítulo inteiro sobre o arrebatamento de Lovenstein, e eu vou tomar a liberdade de ler um trechinho. Abre aspas. Lol se prendeu a uma fantasia que nunca conseguiu concluir. Após o baile, Michael Richardson teria despido Anne-Marie com lentidão. Os seios do corpo branco e esguio daquela mulher iam aparecendo aos poucos, enquanto Lol, ao mesmo tempo, ia sendo substituída e apagada para ele. Ela acreditou que aquele gesto não poderia nunca ter acontecido na sua ausência. Acho importante a gente guardar esse trechinho aí da Angélica para a gente discutir mais para frente. Bom, Lol pouco se lembra do que aconteceu não só no baile, mas também no tempo imediatamente seguinte da sua vida, e esse esquecimento é uma proteção da sua psique. Ela se casa com um homem sem muito entusiasmo, tem 3 filhos, muda de cidade e passa a viver segundo as normas dessa pequena cidade chamada Ullbridge. Uma década inteira em que vive obcecada com a arrumação e a limpeza da casa, enquanto seu marido se dedica à música, Lol parece a esposa perfeita e dócil, com pequenas manias. No entanto, daquela noite, Lol jamais se esquece do momento no baile em que ela percebe a chegada da Aurora, em que o novo casal, Michael e Anne-Marie, aparenta ignorar. E quando ela começa a gritar, não é tarde, que a hora do verão engana. E suplica que acreditem nela, como se o nascer do dia fizesse com que, para ela, sempre será rejeitada. A noite prolongaria sua permanência, sua estada, enquanto o sol concretizaria sua saída, seu abandono. Essa cena será o advento do arrebatamento de Lovenstein, esquecida pelo par de amantes, restando seu corpo estranho até para ela mesma. O livro vai ganhando força na investigação desse arrebatamento de Lol por Duras. Como diz Lacan, gente, que frase linda essa daqui, eu e Caio pensamos, para tudo. O artista sempre precede o psicanalista em sua matéria e que, portanto, o psicanalista não deve bancar o psicólogo quando o artista desbrava o caminho. Como que, representando um papel, observou Lacan, Lol vai rejeitar uma parte essencial de sua feminilidade. Na verdade, todos os seus atributos, diz ele. Abandonada pelo noivo como foi, ela repete incessantemente a experiência que viveu e parece tentar o tempo todo reencenar a noite do baile. E essa experiência que permite a ela expressar para si mesma e para os outros um jeito novo e enigmático de ser mulher. Uma década depois, Lol retorna à sua cidade natal, passeando sem se cansar pelas ruas que conhece bem. E o narrador, que desconhecíamos, quem era até então, passa a ser identificado, Jacques Hold.
ela reencontra sua amiga Tatiana Cal, casada e com um amante. E é esse amante de Tatiana que Lowell decide amar dali por diante. E é com quem se envolve de modo estranho. E quem é esse homem? Esse é um narrador misterioso que se revelou um pouco antes. Lowell, então, passa a seguir escondida Tatiana e Jacques, o amante, a um hotel onde marcam seus encontros, observando escondido o casal através da janela. Eles surgem e desaparecem para Lowell, através da moldura, como se fosse um quadro, e isso parece atualizar seu arrebatamento no baile. Lowell passa do centro do olhar da cena para aquela que olha e o que passa a realiza, disse Lacan. Ela observa a cena entre Tatiana e seu amante e está sendo vista em seu ato de olhar. Ocorre aqui a invenção do ser a três. Como afirma Lacan, tudo aquilo que pode servir para definir os personagens como reais, qualidades, temperamento, hereditariedade, nobreza, não tem nada a ver com o negócio. O livro termina sem apontar caminhos ou soluções. Lowell estará para sempre naquele baile, mas será que segue perdida e deixada para trás, destinada a uma sucessão de dias em que uma outra mulher parece habitar seu corpo, um corpo que seguiu o caminho, mas do qual Lowell se despediu muitos anos atrás, arrebatada. É isso, gente. Espero que tenha sido possível entender o livro a partir desse... Bem, entender a partir da minha perspectiva, né, o livro. Então, eu queria começar pela Mônica. O que você gostaria, Mônica, de trazer para nós hoje? A palavra é sua. Primeiro, eu gostaria de agradecer a você, a Angélica e a minha irmã Márcia Infante pelo convite. Estou muito honrada de participar desse grupo e acho que nós podemos trocar muito, realmente. De início, eu gostaria de pontuar que é impossível fazer uma análise literária desse livro sem passar por Lacan. Eu não sou psicanalista, mas tudo que eu ia ler tinha Lacan. Então, eu vou começar mostrando esse link e vou depois tentar pontuar para vocês por que achei tão difícil a leitura, porque quase todos concordam que é uma leitura de difícil entendimento, né? Principalmente no início, que o leitor fica cheio de questionamentos. Depois a coisa vai meio que se revelando, né? Mas o início é complicado. Então, a psicanálise e a literatura são duas paixões minhas. Eu não pude realizar a segunda, mas minha irmã realizou brilhantemente, mas elas são campos de conhecimento diferentes, mas são dialógicos, né? Porque tanto a psicanálise como a literatura, elas têm em comum compreender seus sujeitos reais ou personagens ficcionais por meio de seus conflitos e problemas, seja na vida real, seja no enredo de uma história, de um romance, num conto, certo? E a psicologia avançou muito no século XIX e XX. E com esse avanço, os escritores, todos, sentiram-se inclinados a ampliar suas narrativas. E eles, nesse momento, queriam justamente privilegiar os pensamentos, as emoções, os conflitos, as angústias, as escolhas de seus personagens. E é exatamente no século XX que o romance psicológico se desenvolveu, com o objetivo de retratar a riqueza, a velocidade e a sutileza do pensamento, do processo mental, certo? E aqui eu queria até abrir um parênteses para vocês, porque no caso da personagem Lola, ela depois não quer mais o A, que é outro questionamento interessante, ela não aceita, depois da crise dela no baile, ela não aceita mais o A no nome dela, né? O que seria isso? Ela já não se sentia tão mulher, a Anne Marie tinha roubado essa condição feminina dela, a gente pode discutir isso, mas ela fica com raiva quando é chamada de Lola após o acontecimento do baile. Então, para a gente conseguir entender um pouquinho essa personagem, a gente vai ter que largar alguns registros que a gente está acostumada a analisar uma obra, um registro cultural, um registro biológico, social, porque nós vamos trabalhar com uma técnica literária diferente, que é o fluxo da consciência, que eu vou falar daqui a pouquinho. Mas voltando um pouquinho, então, para o romance psicológico que surgiu no século XX, a nova geração de escritores do início do século XX percebeu que a literatura precisava de uma transformação, tanto de conteúdo como de forma. Então, foi um momento de subversão da linguagem, né? Daquele momento em diante, não interessava mais para os escritores a fiel descrição da realidade, o foco no mundo exterior, mas sim como essa realidade era filtrada pela visão singular
de cada personagem. Na verdade, foi um adeus à objetividade, né? Foi o momento da subjetividade. E as vanguardas artísticas do início do século XX abriram espaço para experimentações como, por exemplo, o teatro absurdo, de Samuel Beckett, e também o fluxo da consciência. Eu vou citar James Joyce aqui como um marco do fluxo da consciência, embora já havia outros escritores antes escrevendo com essa técnica, mas o peso do romance Ulisses, escrito em 1922, foi tão grande que a gente pode dizer que ele foi um divisor de águas na literatura. Existe uma literatura pré-James Joyce e uma literatura pós-James Joyce. Nós tivemos escritores, a Clarice Lispector, por exemplo, também usou o fluxo da consciência, como James Joyce usou. Só que o impacto dele foi muito grande na época. Então, por isso, a gente coloca o James Joyce como um símbolo. Ele mesmo falou, olha bem, para além do fluxo da consciência, que a gente vai trabalhar daqui a pouco, que ele colocou tantos enigmas e tantos quebra-cabeças no Ulisses, no seu romance Ulisses, que os professores iam ficar séculos e séculos tentando descobrir o que ele queria dizer. E isso fez o quê? Levou ao romance dele ser imortal, levou à imortalidade do seu romance, porque todo mundo considera o James Joyce um marco. Então, foi exatamente por isso que eu estou citando James Joyce com o fluxo da consciência. Mas a Marguerite Duras, ela usa essa técnica, sim, em vários momentos, principalmente relacionada à personagem principal, a Lô, né? Ou Lola. Então, de início, eu também fiquei impressionada, porque Lacan escreveu essa carta para ela, e homenageando, né, o arrebatamento da Lô, e o que eu achei interessante foi que ela respondeu, mas não foi de maneira efusiva. Depois eu li que em outro lugar que ela tinha um certo desdém pelos psicanalistas. Ela chegou a dizer, je ne le lis pas, eu não os leio. Então fiquei até assim, como assim, né? Mas depois eu soube que ela rasgou elogios para Lacan em outros momentos. Mas na resposta para ele, ela não foi efusiva. Bom, e a Sidoê já colocou o que ela falou, o que Lacan falou em relação a Marguerite Duras. E o que eu entendo é o seguinte, que, para Lacan, o escritor, ou um criador de uma obra, ele possui um saber psíquico que surge na obra, e já exatamente na sua articulação significante. Eu entendi que, para ele, além de uma convergência, exigiria uma antecipação da própria obra de arte à teoria e práticas analíticas. Então, isso é palavras do psicanalista, né? Que a obra de arte precede a psicanálise, como se a obra de arte lançasse um desafio para a civilização e para a psicanálise. E, terminando um pouquinho com Lacan, porque foi o que eu li, ele lembra a todos que o objeto do livro é o olhar, e todo mundo viu isso, né? A gente concorda com isso. E a dificuldade do romance, eu creio que esteja em 3 pontos que não são excludentes. 2 deles vocês viram, porque estão no livro. O primeiro é quando o narrador, que ainda nos é desconhecido, porque está logo no início do romance, ele diz que não acredita em nada que Tatiana fala. Tatiana é a melhor amiga da Lola. Ele diz que não acredita. O segundo ponto, ele mesmo, o narrador, diz que há 2 versões para a história. A da Tatiana e a que ele inventa. Quer dizer, outro grilo para o leitor. Como assim? Da Tatiana ele não acredita, depois ele inventa. Então, no início, é difícil, acho que o leitor, é uma situação indecifrável para o leitor. Agora, eu aponto uma terceira causa, um terceiro fator para essa dificuldade de entendimento, né? Além desses 2 que estão no livro, não sei se há outras, mas eu vou citar aqui, eu penso, que é a técnica literária do fluxo da consciência, né, que acabei de falar, da dificuldade que James Joyce botou no romance dele. A Marguerite Duras também faz isso. Todo escritor que usa em algum momento o fluxo da consciência, ele pega a língua e o experimento linguístico e leva aos limites extremos da comunicação. Se leva aos limites extremos da comunicação, há de se convir que vai esbarrar no entendimento, né? A comunicação vai ficar um pouco truncada. Vamos pensar o seguinte, o nosso fluxo mental, nós estamos em constante estado de pensamento. Nossos pensamentos não são lineares e muitas vezes eles giram em torno de mais de um tema. Acho que as mulheres, então,
Não sou eu que estou falando, não. Neurologistas, a gente consegue vários temas ao mesmo tempo. Enfim, não são lineares e, às vezes, eles giram em mais de um tema. O que acontece com a ousadia do escritor do Fluxo da Consciência? Ele quer captar exatamente a consciência pré-verbal. O que seria a consciência pré-verbal? É o momento em que nossas palavrinhas estão aqui se organizando para formar o nosso pensamento, para que eu possa fazer um enunciado. Se daqui a pouco eu fosse repetir para vocês o que é fluxo da consciência, talvez eu fizesse escolha, talvez não, certamente faria, escolha de outras palavras para explicar, porque essas palavras, esse arranjo aqui é muito rápido. Então, para o escritor do fluxo da consciência colocar isso no papel, passar para a linguagem escrita, não é fácil, porque para nós que estamos lendo, há uma lógica de suspensão, de ideias, de sequência. Não tem lógica, na verdade. Há uma suspensão da lógica, uma quebra na lógica e na sequência. Porque são pensamentos que nos parecem aleatórios na hora que estamos lendo, certo? Então é exatamente isso. É o momento de captar essa formação do pensamento. Porque se vocês pensarem, nós temos a língua com a primeira função, que é a comunicação. Mas a segunda função da língua é a organizadora de pensamentos. Ninguém pensa sem a língua. Então, é nessa função de organizadora de pensamentos, é que essa função que interessa para o fluxo da consciência. Existe uma terceira, que é instrumental, não vem ao caso aqui para nós. Mas essa função da língua, como organizadora de pensamentos, é que vai interessar ao escritor do fluxo da consciência, que é lá que ele vai querer captar o pensamento, ele vai querer botar o leitor dentro da mente do personagem, e vai querer mapear os inúmeros caminhos do nosso pensamento, ou caminhos, né? Eu vou ler para vocês aqui uma descrição, que não é minha, mas para ver se corrobora o que eu falei para vocês sobre a minha explicação do fluxo da consciência. É o seguinte, a consciência pré-verbal é plena de impressões pessoais momentâneas. Há processos de associação de ideias com características não lineares, de acordo com como é o nosso pensamento, não é? No fluxo da consciência, o desafio é fazer um exame profundo de todos os processos mentais. E não vai e vem entre consciente e inconsciente, entre realidade e desejo, entre presente e passado, e entre a situação passada e a que está vivendo, né? As lembranças e a situação que está sendo narrada. Então, é por isso que eu digo para vocês que nesse momento de fluxo da consciência é onde vai ser rica a personagem da Lola, porque nós vamos ter ali o registro psíquico dela. Já desde o início, a gente vê que ela tem uma certa fantasia na mente dela. Ela fica arrebatada pela chegada da Anne Marie. Ela fica arrebatada pelo casal formado pelo seu próprio noivo, o Michael Richardson. Ela fica encantada, fascinada. A própria Tatiana relata isso no livro. Ela não parecia sofrer nenhuma lágrima derramada. Ela estava fascinada, arrebatada pelo casal. Então, assim, tudo isso se passa num mundo psíquico, né, que acho que a Marguerite Duras explora. Antes da gente continuar, eu queria só falar para vocês que alguns autores colocam o fluxo da consciência como sinônimo de monólogo interior, mas não é. Não é, são poucos que têm essa opinião, a maioria discorda. O monólogo interior já tinha sido usado por Dostoiévski, já tinha sido usado por Tolstói. Para mim, mais perto fica Shakespeare, né? Porque eu trabalhei muito com literatura inglesa, e olha bem, Hamlet é cheio de monólogos interiores. Ser ou não ser eles, a questão é o começo de um deles. Mas só que em nenhum momento você deixa de entender esses monólogos. Eles têm lógica, porque há um exame da primeira camada da mente, vamos dizer assim. Já no fluxo da consciência, a gente vai mergulhar em inúmeras, profundas camadas da mente. Então, não tem como ser sinônimo, seguem caminhos diferentes. Agora, olha como tem link entre literatura e psicanálise. Eu fico, assim, encantada com os links que a gente nota. Vocês têm ideia quem é que cunhou essa expressão fluxo da consciência? Quem deu nome a essa expressão? Não foi um escritor, foi um psicólogo. Psicólogo chamado William James. Em 1890, quer dizer, finalzinho, né, do século XIX, ele escreve em seu livro Princípios da Psicologia, ele fala sobre o fluxo da consciência, e ele diz o seguinte, que no fluxo da consciência,
há uma subordinação da lógica em relação à intuição. Por isso que fica difícil a gente entender. Olha o que ele diz, uma subordinação da lógica à intuição. E mais do que isso, ele diz que o mundo visível faz parte de um mundo muito maior, que é o mundo espiritual. E é desse mundo espiritual que o mundo visível vai tirar seu principal significado. Então, eu fiquei assim, muito encantada, porque eu não sabia antes. Eu usava o fluxo da consciência em vários romances, eu trabalhava, mas eu não sabia que tinha sido um psicólogo. E fiquei encantada com essa descoberta, mais um link entre esses dois campos, né, de literatura. Eu queria mostrar para vocês uma metáfora linda que o William James, esse psicólogo, faz para justamente diferenciar o monólogo interior do fluxo da consciência. É uma metáfora muito legal. Olha bem, vou ler para vocês. Se tomarmos a corrente da consciência como o fluxo de um rio, o monólogo interior poderá ser uma represa de onde a água redemoinha por um certo tempo, depois vai voltar para a corrente. Já o fluxo da consciência é um rio impetuoso, uma corrente de palavras e imagens indistintas, tão próximas quanto possível, da variedade contraditória de elementos que atravessam constantemente a mente humana. Um fluir desenfreado de emoções, de sensações e pensamentos dos personagens. Então, vocês podem ver que essa metáfora explica bem. É impossível o monólogo interior ser sinônimo de fluxo da consciência, certo? Até pelo processo como se dá o fluxo da consciência. Você querer captar, naquele momento em que as palavras estão se organizando, o pensamento do personagem. Eu gostaria de citar 2 trechos, para poder ficar mais concreto, né? 2 trechos do livro, do romance, do Henri Duras, dos quais, aliás, são 2 que eu vou mostrar, embora haja muito mais. Mas eu acho que nesses 2 fica bem claro a questão do fluxo da consciência. O primeiro está na página 131, quando Jacques Routh, que a gente já sabe quem é, que é um médico, e ele já está envolvido com a Lola, e ele tenta, por toda forma, ele quer compreender os desejos de Lola. É difícil para ele. Na página 131, eu escrevi aqui, se vocês não tiverem com o livro, eu vou ler. Ele falando em relação a Lola. Fala consigo mesma. Escuto atento um monólogo um pouco incoerente, sem importância quanto a mim. Escuto sua memória dar a partida, aprender formas ocas, que justapõem umas às outras como em um jogo de regras perdidas. Ou seja, ele não está entendendo nada, porque o que ela está fazendo, enquanto ela está falando consigo mesma, ela está no fluxo da consciência. É impossível compreendê-la. Como ele falou, um jogo de regras perdidas. Dá para entender? Está ficando claro? Que bom. Vou mostrar um outro trechinho. Logo a seguir, na página 132, também é o Jacques Routh, que está com ela nos braços, né? Eles tiveram aquele envolvimento, e ele diz o seguinte: a aproximação diminui, a pressiona. No fim, ela fala quase todo o tempo. Ainda estou com ela nos braços. Alguém que vomita é segurado com ternura. Chegou a hora do meu acesso à memória de Lou. Olha que interessante essa imagem. Ela não está vomitando fisicamente. Ela está vomitando as palavras para ele sem sentido. Então, ele a abraça com ternura. Ele abraça aquele delírio, aquele vômito, que ele considera vômito, mas é ali o fluxo da consciência, é o que ela está conseguindo articular. E ele acha que ele vai conseguir, nesse momento, ter acesso à memória de Lou. Certo? Então, o que eu queria ainda, para a gente fechar, porque agora vão ser várias interpretações, eu tenho algumas, mas eu gostaria de deixar para os psicanalistas essa parte maior. Eu só queria dizer para vocês que me impressionou muito uma frase de Duras, que ela diz sobre a Lou: elle est née pour les voir. Quer dizer, ela nasceu para ver, para observar, para observá-los, certo? Então, por isso que Lacan falou que o olhar é realmente o objeto dessa obra. E é isso, gente, por enquanto. Espero que tenha ficado claro. Anotei sem parar aqui. Oi? Fiz um monte de anotações. Ai, que bom, Cisoia, que bom. Eu fui anotando. Eu vi você escrevendo. Assim, eu queria É. saber se ficou clara essa questão do fluxo da consciência. Ficou, né? E isso é uma coisa difícil da gente compreender, né? Quem não estudou isso teoricamente. Mesmo quem estudou, tá, amor? Porque quando eu peguei o Ulisses a primeira vez, eu falei, não quero mais ver.
Mesmo a Virginia Woolf, que ela escreveu Mrs. Dalloway e To the Lighthouse. Eu sofri também, mais ou menos que com Ulisses. Ulisses é muito difícil. Você vê que ele fica se gabando de que os professores vão ficar séculos e séculos em cima do livro. Entendeu? Enfim, vamos agora para a Paula e depois a gente abre, vocês vão preparando aí os comentários e perguntas de vocês, gente. Paula, por favor. Eu fiquei escutando a Mônica e falando sobre o fluxo de consciência e fiquei pensando o que é isso que a gente faz nesse exercício, né, da atenção flutuante do analista, né, frente à associação livre do paciente, se não é da ordem do fluxo de consciência, né? A gente, numa leitura como essa, a gente fica o tempo inteiro tentando traduzir, né, o que está em jogo. É um exercício de tradução. Foi por aí que o meu pensamento foi indo, né, nessa tentativa de compartilhar, né, essas ideias e essas trocas. Mas, bem, eu queria iniciar agradecendo o convite do Instituto Gradiva para compartilhar com vocês a minha experiência da leitura do texto da Duras, parabenizar pela iniciativa, né, porque a psicanálise ela só se faz viva quando a gente pode, através dela, mergulhar em outras formas de comunicação, como, por exemplo, a literatura, né? Quer dizer, é a troca que mantém o circuito vivo, né? É a troca que mantém a pulsão de vida. Não dá para fazer isso sozinho, né? Fiquei pensando muito nisso, como é fundamental a troca, né? E aí eu me lembrei de uma frase do Adorno, né? O Adorno fala que a única coisa real na psicanálise são seus excessos. Essa ideia xistosa, né? Esse xiste de que o que conta é o exagero. E essa obra, esse texto, parece que trata justamente daquilo que sobra, né? Que excede, onde o sentido falta, né? E a gente fica atônito tentando encontrá-lo. É por isso, né? É junto que a gente tenta fazer isso, né? E é muito bom, né? Quer dizer, porque o trabalho analítico é dessa ordem, né? Essa busca de sentido, de compreensão dessa riqueza. É muito difícil e desafiador quando a gente tem que abrir o caminho sozinho, né? É por isso que o nosso trabalho ele tem sempre um outro eco, né? É a supervisão, é a troca, é o grupo de estudo. Não dá para fechar o circuito, né? Porque senão a gente tende à morte. Então, fiquei pensando várias coisas, assim, queria só contar, para entender um pouco o fluxo, né, de como as coisas vão acontecendo. Eu, morei na França até o final do ano passado, fiquei na França por 4 anos e meio, e eu tinha uma grande amiga brasileira, mas que morava em Paris há muitos anos, e era com ela que eu frequentava as livrarias de Paris, e que é sempre um prazer, né? Porque o livreiro ele sabe onde está cada livro, é um negócio muito impressionante isso, né? Se você usar a metáfora, né, da livraria como sendo o inconsciente, é impressionante, né? A quantidade de coisas, e ele te direciona e sabe onde está, né? Então a escolha é sempre muito complexa. E eu já estava perto de vir embora, já meio me despedi, um processo de despedida desse ritual de frequentar as livrarias, e aí ali escolhendo uns livros. E aí, era essa amiga que sempre me sugeria coisas, sugeriu alguns livros e eu peguei 2. O livro da Duras e um livro do Edouard Louis, que até tem traduzido, ele em francês é En finir avec Edith Bellegueule, mas eu acho que em português é O Fim de Edith Bellegueule. Eu peguei os 2 livros. Peguei vários, mas peguei os 2, assim, no final, na hora de selecionar. E aí abro o livro do Edouard Louis e é uma citação do Deslumbramento, em que ele fala, em que a Marguerite Duras fala: pela primeira vez, meu nome pronunciado não me nomeia. E pensando nessa sincronicidade, obviamente que comprei os 2, li o livro da Duras, daí fui ler o comentário do Lacan, e pouco tempo depois o Chico chegou para visitar a gente em Paris, e aí eu sei, né, do interesse do Chico pela psicanálise, e acabei dando o livro de presente para ele, e aí
que culminou com esse convite, né? Eu acho que eu dei o livro para o Chico, depois fiquei pensando nisso, né? Numa tentativa de oferecer para alguém a possibilidade de troca, porque é uma leitura muito solitária, né? Profundamente solitária. E agora a gente está aqui fazendo isso juntos. Então, eu acho bonito, né? Pensar nesse, enfim, no desenrolar e no desdobramento, né? Dos efeitos e do impacto que esse tipo de leitura, que esse tipo de obra tem em nós. Eu preparei uma coisa aqui mais ou menos escrita, que eu acho mais fácil fazer assim, mas eu vou tentar ser o menos enfadonha possível, né? Sobretudo porque, quando eu comecei a me preparar para essa fala, eu me deparei com um poema do Jorge Bataille que eu me arrisquei a traduzir e queria começar por ele. Que diz assim: se alguém me perguntasse o que somos, eu responderia assim mesmo. Essa abertura para tudo o que é possível, essa expectativa que nenhuma satisfação material vai aplacar e que o jogo de linguagem não pode enganar. De fato, o momento supremo está no silêncio, a consciência se esvai. O que seria de nós sem a linguagem? Ela faz de nós o que somos. Só esta revela, no limite, o momento soberano, onde ela mesma não tem mais lugar. Mas no final, o orador confessa sua impulsividade. É um poema do Jorge Bataille de título Erotismo. E aí, junto com Bataille, eu me abro para confessar os efeitos que a primeira leitura desse texto produziu em mim. A sensação era de que eu não entendia o que lia. Ficava intrigada, pois não costumo ter dificuldade para ler em francês, mas a sensação que persistia era de que algo me escapava. Algo daquele evento, daquele estado mental inatingível da personagem permanecia, insistia ao longo da leitura. Por mais que eu não conseguisse parar de ler, eu tinha a constante sensação de que eu não sabia o que estava acontecendo. Fiquei pensando nos elementos contratransferenciais de um contato humano no qual o outro parece inatingível, escapa por entre os dedos, desconectado, nesse lugar onde as palavras não cabem. O romance nos convoca a mergulhar no silêncio absoluto, uma vez que se constrói a partir de e em torno dessa entidade. Enquanto leitores, somos conduzidos através do silêncio que se constitui como núcleo linguageiro da obra. Ao longo do texto, vamos nos dando conta de que ela tende irremediavelmente ao silêncio, silêncio próprio ao sonho, à contemplação. Vamos experimentando este movimento a partir das inflexões de estruturas fundamentais, como espaço, tempo, personagens, narração. O baile se constitui como cena originária e assombrosa da obra, responsável por selar o destino de Law. Espectral, tal cena retorna o tempo todo ao cerne do romance, portando em si o mistério fascinante e existencial que retém a personagem. Diz Duras a respeito de Law: ela, que não se vê, é vista assim, nos outros. Aí está a onipotência dessa matéria da qual ela é feita, sem porto de matrícula singular. Em outras palavras, esta cena é buscada o tempo todo, como se fosse necessário obturar, através deste movimento de retorno, todos os elementos faltantes numa tentativa de aplacar a angústia que marca a personagem. Transgredindo os limites de espaço e tempo, Law escapa a toda circunscrição espaço-temporal. A atemporalidade do inconsciente fica evidente neste movimento no qual passado, presente e futuro estão no centro do funcionamento psíquico da personagem. Esta dinâmica se constitui neste horizonte, nessa expectativa, na direção à qual Law se dirige, sem poder alcançá-lo completamente. Observamos, ao longo da leitura, a instalação de um movimento de espiral inversa, e em seu centro as coisas retornam, mas deslocadas. Há uma repetição, mas sobre um fundo que não é fixo. O retorno do passado dá lugar a formas inéditas que surgem e ultrapassam os impasses inicialmente encontrados.
É impressionante observar como a autora nos faz mergulhar no movimento psíquico da personagem em um claro conluio entre o tempo passado e o tempo presente, e no qual o passado retorna infinitamente, se abrindo no seio de uma temporalidade lábil, feita de heterogeneidades e disjunções, a um movimento de retorno que irriga o texto em sua totalidade. Esse movimento relança o destino de Lol e ela nos é apresentada como um ser de desejo infinito. É a falta de contorno que é sempre muito presente e que eu suponho que seja isso que angustie tanto. Segundo a amiga Tatiana, Lol era engraçada, gozadora, inveterada e muito sutil, embora uma parte dela estivesse sempre desligada, longe do interlocutor e do momento. Onde? No sonho adolescente? Não, responde Tatiana. Não poderíamos dizer em nada ainda, exatamente nada. Era no coração que estava ausente? Era o coração que estava ausente? Tatiana tenderia a acreditar que, na verdade, era talvez o coração de Lovenstein que não estava. Ela diz presente. Provavelmente ele viria, mas ela não o havia conhecido. Realmente, parecia que era essa a região do sentimento que em Lol era diferente. Logo em seguida, Tatiana questiona a paixão louca de Lol pelo que, em seguida, viria a ser seu noivo e questiona. Lol não pretendia apenas uma situação estável para seu coração inacabado? Revisitando minha sensação de incompreensão, me pergunto se ela teria a ver com esse inacabamento de Lol. Como se a falta de contorno psicossomático impossibilitasse o encontro, o contato. O registro constante é o da tentativa de preenchimento das lacunas, preenchimento que se dá através das palavras, que buscam dar contorno. Mas, como disse a própria Marguerite Duras, abre aspas, ninguém conhece Lovenstein, nem você, nem eu. E mesmo o que disse Lacan, eu nunca realmente compreendi. Eu fiquei atordoada por Lacan, diz Duras. José Amheim, em um texto intitulado Questões a Freud sobre a travessia do abismo, retoma a etimologia do verbo traduzir. Segundo o autor, no vocabulário europeu dos filósofos, traduzir é fazer passar de um rio a outro. O tradutor seria, então, aquele que faz passar. É também transplantar uma palavra para um solo estrangeiro, dar às palavras uma dimensão outra que ultrapassa seu uso. Heidegger diria transpor o trabalho do pensamento no espírito de uma outra língua e, a partir disso, transformar o pensamento de forma fecunda. A tradução pode ser compreendida, então, como ato de transpor para um outro universo, ou ainda como a condução de um lado a outro, em um contexto que seria capaz de revelar a verdade. Retorno, então, à minha experiência pessoal de incompreensão. Meu trabalho de tradução interna, ao ficar desconcertada com a leitura, com uma sensação constante de que algo me escapava, de que eu não estava entendendo. Mas era a língua? Ou era a condição psíquica de alguém que tinha o coração ausente e que, ao ser excluída da cena, se cala, emudece, sem conseguir traduzir para si mesma ou para o seu entorno o sentido da dimensão do trauma? Lacan, em sua homenagem a Duras, abre o comentário revisitando o termo ravissement, essa palavra que, segundo ele, faz enigma, e questiona: é ele objetivo ou subjetivo aquilo que Lovenstein determina? Ravi, termo que evoca alma e onde é a beleza que opera. Agora, ao atravessarmos o abismo para a língua portuguesa, a nossa língua materna, como faríamos essa tradução? O título do livro em francês é Le Ravissement de Lovenstein. Ravissement, na tradução literal para o português, é êxtase. E o título traduzido é o deslumbramento. Como fazer essa travessia? Como compreender o estado de alma que acomete Lol? Como preencher as lacunas lá onde as palavras faltam e o sintoma faz questão? Lacan lembra que o artista abre o caminho, precedendo o psicanalista. E eu ouso acrescentar, o artista é o desbravador,
aquele que pinta ou recita a alma humana pela via sublimatória, sem amarras. Lembro de outra escritora francesa, Annie Ernaux, agora celebrada pelo Nobel de Literatura, ao dizer o seguinte em seu livro O Acontecimento. As coisas aconteceram comigo para que eu pudesse dar conta delas, e o verdadeiro propósito da minha vida é talvez apenas este, que meu corpo, minhas sensações e meus pensamentos se tornassem escrita, ou seja, qualquer coisa de inteligível e de geral, minha existência dissolvida na cabeça e na vida dos outros. A autora se refere, neste caso específico, a um relato autobiográfico. Mas podemos questionar o que de nossas produções, sejam elas ficcionais ou científicas, não é autobiográfico. E assim, nós, leitores, receptores daquilo que o artista necessita expressar, vamos, seja pela via identificatória, seja pelo desejo de interpretação, em busca dos sentidos possíveis daquilo que nos mobiliza. O mutismo de Lowell é percebido como loucura pelo mundo externo, que indaga. Estaria ela pensando em alguma coisa? Em ela mesma? À medida que a noite avança e os eventos se sucedem, vemos o estado de choque que toma a personagem de assalto. Temos a impressão de que a noite congela seu estado, paralisada atrás do bar, perto das plantas. Observamos, a partir deste momento, uma anáfora que marca o avanço do tempo, etapa por etapa. O tempo imperfeito desacelera a progressão da narrativa e temos a impressão de que a ação dura muito tempo. Estamos imersos no choque da personagem e, juntamente com ela, mergulhamos em sua confusão. Pergunto, seria este estado de choque fruto do trauma da exclusão? Lowell, ao ser jogada para fora da cena, mergulha em si mesma, alheia à passagem do tempo e aos outros. Reage ao resgate materno, se recusando a aceitar que a noite acabou. Entra, em seguida, em um estado de ensimesmamento, do qual leva tempo para sair, voltando a comer aos poucos e se abrindo para o mundo externo de forma passiva, ao preferir ficar perto, mergulhada em seu próprio silêncio, enquanto os outros falam. Observamos um estado de contemplação, contemplar o mundo ou a si mesma. Lowell está fora do mundo dos vivos, uma vez que está só em seu desamparo. Desamparo este ao qual não podemos aceder. Há uma espécie de ruptura entre Lowell e os outros. Talvez seja esta justamente a sensação de incompreensão, de novo, que me acomete. A personagem é inacessível e, portanto, a compreensão de seu estado resta um desafio. Não é capaz de colocar em palavras o que sente e observamos, atônitos, sua passividade. Para Lacan, o quadro da personagem deve ser tratado como sendo da ordem da loucura feminina. Até onde sabemos, Duras concorda com tal diagnóstico. Mas o impressionante da obra é que a autora nos arrasta para dentro do corpo de Lowell. Ao errar pela cidade, em suas longas caminhadas, somos levados juntos. Passamos a contemplar a existência a partir dela e nos perdemos com ela neste mundo desprovido de sentido, neste apagamento contínuo, como descreve Duras. A falta de desejo de quem, como diz a autora, não passa pela selvageria da escolha, nos angustia e instiga na tentativa de tocá-la, de sentir por ela, ou ao menos de acessar seu mundo interno, este mundo que deve ser preenchido de algo, mas que, neste caso, nos atira na direção do vazio. E Duras segue. Lowell imitava, mas quem? Aos outros? Todos os outros. Ao maior número possível de pessoas. Vemos, mais uma vez, o artista se adiantando à psicanálise, como diz Lacan. A autora descreve magistralmente a condição do falso self winnicottiano, estado no qual o sujeito não sabe sentir, ou não acessa o que sente. O comportamento de imitação, sintoma defensivo radical, produz um sujeito adaptado, excessivamente adaptado, porém desenraizado de sua própria existência.
Mas Duras vai em busca de preencher as lacunas do que se supõe sobre a personagem e diz: aplanar o terreno, escavá-lo, abrir sepulturas onde LOL se finge de morta parece-me mais justo, já que se faz necessário inventar os elos que me faltam na história de Loevestein, do que erguer montanhas, edificar obstáculos, acidentes. Em Construções em Análise, Freud revisita o trabalho do analista, propondo imagens simbólicas caracterizadas por ruínas e escombros de alicerces. Compara, então, o nosso fazer clínico ao de um arqueólogo. Fala de uma aproximação, na qual a interpretação daria lugar a um trabalho de construção. Diz o autor: estamos à busca de um quadro dos anos esquecidos do paciente, que seja igualmente digno de confiança e, em todos os aspectos essenciais, completo. Em seguida, descreve qual deveria ser a tarefa do analista: completar aquilo que foi esquecido pelo paciente a partir dos traços que deixou atrás de si, ou, mais corretamente, construí-lo. No caso de sua obra, o autor parece propor que as reminiscências não seriam mais suficientes, sendo preciso acessar a revivescência, ou, como propõe Duras, inventar os elos. Diz Duras: um acidente insignificante e que talvez nem mesmo ela pudesse ter mencionado, determinava seus desvios de rumo. O vazio de uma rua, a curva de outra, uma loja de roupas, a tristeza retilínea de uma avenida, o amor, os casais abraçados nos recantos dos jardins, sob as marquises. Ela passava, então, em um silêncio religioso. Seriam as caminhadas errantes de LOL um exercício de reviviscência da cena traumática? Os passeios sem destino aparente, as decisões aleatórias do trajeto teriam como função permitir que voltasse solitária a seu lugar de espectadora? E justamente nessas caminhadas, ela encontra aquele que tempos depois seria escolhido para acompanhá-la a, de fato, retornar ao cenário onde tudo se deu. Duras dirá que sim. Pensamentos nascentes e renascentes, cotidianos, sempre os mesmos, que vêm em enxurradas, ganham vida e respiram em um universo disponível de confins vazios, sendo que apenas um chega com o tempo, no fim, a ser lido e visto um pouco melhor que os outros, a instar LOL um pouco mais que os outros, a retê-lo, enfim. O baile tremia ao longe, velho, único destroço de um oceano agora tranquilo. Fiquei revisitando a sensação da solidão que me assolava ao longo da leitura, associada a um sentimento constante de falta de entendimento. Seria a língua? Seria a incapacidade de LOL de acessar seus próprios pensamentos, seus próprios sentimentos? Então me dei conta da sensação da própria personagem. Seu fechamento para o mundo externo nos conta do abismo que entre ela e o outro, e, portanto, entre ela e sua capacidade de acessar o que sente. E se traduzir é atravessar o abismo, precisamos deste outro para fazê-lo. Não é assim que nos constituímos, a partir do olhar do outro? Não é assim no processo de análise? O espelhamento produzido pelos laços nos devolve a nós mesmos, ao mesmo tempo em que pegamos emprestado algo do estofo subjetivo deste outro, que vai ajudar para que a gente possa se reconstituir. Mas LOL está sozinha, ela revisita a cena sozinha, não é capaz de formular seu pedido de ajuda. Afinal, para fazê-lo é preciso levar em conta a existência do interlocutor, confiar naquilo que seu olhar espelha e fazer uso daquilo que é devolvido a nós. LOL faz o oposto, mergulha em si mesma e não confirma com o outro aquilo que vê. Me parece residir aí o incômodo constante que me acompanhou ao longo da leitura. Estamos excluídos da cena, olhando para ela sem os elementos tridimensionais que constroem e constituem uma relação. Vejam bem, a obra se distingue por sua estrutura em 2 níveis. Marcada por 2 buscas distintas. A de LOL, cujo desejo é reviver e, portanto, rever a união de Anne-Marie Streeter e Michael Richardson. E a outra, a de Jacques Hold, o narrador,
que tem por objetivo possuir LOL. Estas duas buscas, que constituem a trama do romance, se inscrevem uma na outra em uma mesma perspectiva de alcançar aquilo que escapa e, no limite, tocar o absoluto. Mas o fato é que elas nunca se encontram. E aí está a angústia. É da ordem da solidão, da falta de esperança no encontro. Não se considera a possibilidade de que a resposta sobre mim mesmo só se faz viva a partir do outro. Seguimos vagando, de dentro do corpo de LOL, solitários, no silêncio de nossos próprios pensamentos. Não há confirmação de meus contornos, de minhas próprias fronteiras. LOL se dissolve em si mesma, não busca no outro o olhar que oferece outras possibilidades, outros elementos, indícios de existência acerca de si mesma, confirmando que não estamos sós em nosso desamparo. Ao se ver fora da cena, excluída, LOL sofre um trauma. Ao perder seu lugar, o posto que a constitui, sua condição de sujeito, parece se apagar e não encontra fora de si, nas relações, outros retalhos, outros trechos de sua existência. A personagem não busca a resposta nas relações, ela silencia. Lacan, em seu comentário, irá dizer: ela não pode dizer que sofre. E permanecemos sós, de testemunhas da cena, sem integrá-la. Mas ela não desiste de se colocar de volta na cena. E o faz retornando ao lugar do trauma, agora em condição de amante e não mais daquela que é preterida. Fiquei pensando no sujeito traído que exige os detalhes da traição. É preciso estar na cena. A exclusão é insuportável. É preciso se fazer presente, testemunhar a própria traição. E nós, leitores, nos vemos confrontados com o fascínio da observação de uma cratera, de um abismo, mas igualmente com o de um absoluto, de uma totalidade que se transforma numa imensidão indefinida, na qual algo está faltando, as frases não terminam, o branco aparece, o desconhecido emerge. Trata-se de um não-fim, de um fim infinito, para o qual vamos tentando dar sentido, forma e nomeação. E eu só posso agradecer vocês por esse espaço, porque é da ordem da solidão, e é o reencontro que permite que a gente dê algum sentido para esse vazio e para esse infinito, que é profundamente angustiante. Paula, eu compartilhei muito dessa solidão, não tanto porque o meu marido é leitor também, né? Então, eu fui me queixando, mas que livro, mas eu não estou entendendo quem é esse narrador, e eu fui resmungando, né, ao longo da leitura. E quando eu terminei, eu falei, faz favor, lê aqui e me ajuda, né? Vamos ver se você entende melhor do que eu e tal. E aí, ontem, a gente conversando um pouco sobre o roteiro, a gente construiu uma frase, e eu quero começar provocando aqui, enquanto o pessoal não levanta as mãos, com uma coisa que você falou, que você trouxe a questão da tradução, que é algo que eu quero até que Mônica fale também, que teve um momento em que ele estruturou um comentário falando que o Michael tinha sido arrebatado pela Anne-Marie, e aí ele colocou, aí eu falei, mas quem foi arrebatado? Aí eu falei, gente, mas arrebatado, mas é a LOL que é arrebatada. Aí eu falei, mas você está falando arrebatado como? Capturado? Aí a gente começou a discutir o significado das palavras, porque em português é o deslumbramento. E Lacan traz o arrebatamento. Agora você já fala que a tradução literal seria êxtase. E você fala da questão da tradução disso, e eu acho que ontem nós estávamos falando sobre essa agonia dessas palavras todas diferentes e usadas
para o mesmo livro, mas para mim elas são muito diferentes, né? Como é que vocês duas veem isso, pensam isso, especialmente também, né, a Mônica das palavras e a Paula tá, né, também porque estava lendo em francês, então também está se havendo com a questão das palavras e da tradução. Vamos começar por aí, por favor. Mônica, você está fechado o microfone. Tá. Você quer começar, Paula? Porque você lê em francês, eu não li em francês, eu li só em português mesmo. Não, depois eu fui ler em português também. Para mim, a sensação que dá é o seguinte: se for êxtase, deslumbramento, fascínio, seja o que for, o que aconteceu com ela ali, aliás, nas próprias palavras da Tatiana, que ela fala assim, ela, na hora que... Porque ele dança primeiro com a noiva, né? O Richardson. Depois ele faz uma dança com a Anne-Marie, que quando ela chegou com a filha, mas as atenções todas foram voltadas para ela, por ser uma mulher fatal, uma presença forte, depois dele dançar com a própria noiva, ele vai e tira a Anne-Marie, certo? Então, a Lola já tinha ficado arrebatada, ou deslumbrada, ou fascinada, segundo a Tatiana, ela ficou fascinada e arrebatada pelo casal. Então, acho que ela foi assim, nesse início do livro, a gente fica confuso porque ela foi, ou estava em êxtase, ou fascínio, ou tendo fantasias, mas ela gostou de olhar aquele casal. Seja qual for a palavra que a gente possa traduzir, mas levou os dois a Anne-Marie, certo? Eu sei que as palavras são diferentes, mas o resultado foi esse. E o que me deixou assim, bem pensando sobre isso foi porque o narrador, ainda desconhecido no momento do baile, ele fala assim, que ele dançou com a noiva, com a Lou, depois dançou com a Anne-Marie, depois ele voltou em direção a Lou, como que era de costume, e como pedindo ajuda, uma aquiescência para a Lou. E ela fez o quê? Ela sorriu para o noivo. Tipo, pode ir, te dou consentimento. Então, ela estava gostando, fascinada, arrebatada, não sei o que, seja qual for a palavra, ela estava consentindo naquele fascínio que ela estava vivendo. Ela estava em êxtase. Agora, quando eles vão embora, que ela para de olhar, aí ela vai desabando. Enquanto isso, ela está lá, escondidinha, atrás das plantas, feliz da vida. Quando ela para de olhar, é que ela entra em crise. Não sei o que você acha aí, Paula. Fala aí. Eu fiquei pensando no lugar do terceiro, né? Eu fiquei pensando nesse trauma que constitui, né? Que é isso, quando a porta se fecha e a criança fica de fora, né? Me lembro de uma paciente adolescente que dizia assim, que, enfim, vivendo as primeiras questões com a própria sexualidade, ela tem uma memória infantil e que ela chamava o irmão, quando a porta do quarto dos pais estava trancada, ela chamava o irmão e falava, olha, eles estão lá, eles estão contra nós, eles estão contra nós. Que é esse, né, o trauma que constitui, né, da porta que se fecha e eu sobro, né, é constitutivo. Então, é um lugar de gozo também, né? Quer dizer, o que é isso, né? O que é dessa contemplação, né? Desse lugar de gozo em que ela fica observando? De que ordem é esse fascínio? A gente fica o tempo inteiro se perguntando, né? Quer dizer, é isso, quando o casal... O que é? O que a seduz? Né? É o fato de que ela não sente nada, de que ela é desprovida, de que o coração não está lá, e ela é arrebatada pela cena da paixão, porque é isso que está em jogo, né? O casal que tem ali alguma coisa que é muito forte, que é muito intensa, né? E aí é o jeito de sentir, né? Pela via da contemplação. Mas fiquei pensando muito na questão da triangulação, né? E me voltou muito isso, assim. Eu não sei se vocês têm essa experiência, mas é um tipo de paciente que é traído e que pede para o parceiro contar como é que foi. Mas o que você fez? Quer os detalhes de como foi a traição. Mas transou quantas vezes, de que jeito? Que é isso, a exclusão ela é traumática, então a gente quer estar dentro, a gente quer voltar para a cena, a gente quer fazer parte, né? Não quer ficar de fora do quarto. Mas ela ficou de fora nesse primeiro momento. E nesse primeiro momento, eu acho que é difícil para o leitor decifrar
o que estava se passando na cabeça dela. Será que era apaixonada? Muito apaixonada, estava se sentindo rejeitada? E a gente só vai começando a compreender essa triangulação depois, quando ela se envolve com o Jacques, né? E sabe que ele já é amante da Tatiana, então esse triângulo se realiza. O primeiro não é isso? Sim, então, sim. olha que interessante, quando ela foi 10 anos de casada, depois que ela melhorou, saiu da crise, ela estava silenciada, não queria parecer um deserto, como dizia Tatiana, né? E ela consegue melhorando, ela conhece esse músico, e ele propõe que vamos mudar para o Bridge, eles mudam, ela fica 10 anos, tem 3 filhos, em nenhum momento ela fala que está feliz. Mas a gente já vê, tendo uma vida normal, vamos dizer assim, entre aspas, né? Ela tem uma obsessão com limpeza, com cuidado, com arrumação, mas ela está lá. Então, assim, ela está de acordo com as normas da sociedade. Assim, mas ela não fala na palavra felicidade. Não. A palavra felicidade só aparece quando o triângulo com o Jacques e a Tati se realiza. Aí a Tatiana fica, mas como? Que felicidade é essa? E ela não fala, mas ela está feliz pela primeira vez no romance. Essa palavra eu acho muito importante, essa felicidade, nesse momento. Porque eu acho como se fosse assim, já que não deu lá na frente com o noivo, agora com eles aqui vai dar certo. Porque ela tem essa fantasia do triângulo, eu acho que é isso. A mente dela já tinha lá no baile, né? Acho que já tinha lá no baile, por isso ela se frustrou. Penso assim. E porque quando ela assiste a Tatiana e ao amante no hotel, ela sabe que ela é vista. Ela sabe que ela é vista. Então, ali ela faz, de fato, parte, né? Ela está mesmo no triângulo, né? Ela tá E ela tem, como ela falou, um gosto nisso aí, que ela gostaria de ter tido com outro casal, o que não aconteceu. Ela ficou frustrada com isso. Quer dizer, como se esse casal agora estivesse solucionando essa angústia, esse desejo que ela não podia revelar para a sociedade, esse casal agora estava conseguindo, né? Tanto que eu acho, assim, 2 cenas importantes, né? O baile que marcou a história, marcou toda a trajetória, e depois a resolução do problema que aconteceu no baile veio lá no hotel, no campo de centeio, onde ela se escondia, para também observar. Quer dizer, a mesma cena se repete, atrás das plantas no baile, e lá no campo de centeio, escondidinha. Mas é ali que ela fica feliz. Não é? Então, assim... O que dá para perceber também é a obsessão dela é ver o coito dos dois. Existe essa obsessão, né? Desde o começo, e isso parece, inclusive, termina o livro desse jeito, ela deitada no campo de centeio, e querendo ver a relação dos dois. Ela queria estar lá, queria estar presente. Mas isso, como você falou, Mônica, a faz feliz, porque agora ela está feliz, ela pode... E ela permite que ela tem consciência de que ela está com um amante da Tatiana, mas ela, né, sabe o que está fazendo e essa obsessão, isso eu observei muito no ela já tinha uma obsessão anterior. Quando estava feliz, ela levava essa obsessão para casa. Limpeza, organização. A obsessão era a organização excessiva. O controle. Isso, controle. Depois que ela volta para a cidade natal dela, que ela volta de um bridge, volta para ela, e ela volta a ter uma governanta. Deixa essa obsessão para lá, agora vai ser outra minha obsessão. Né? Exatamente. Ela tentou reencontrar a Tatiana de tudo que é forma. Ela batalhou para reencontrar a Tatiana. Né? Já o Jacques não, ela viu aquele homem, lançou um olhar, novamente, um olhar de desejo para ele, e depois que descobriu que eles eram amantes. Não foi assim? Exatamente. Vamos trazer mais gente aqui agora na roda. Angélica, chega, por favor. Chega mais. Olá, bom dia, pessoal. Primeiro, eu quero agradecer a presença de Mônica e Paula nessa atividade de instituto. Mônica, assim, você traz... primeiro, o infante com você, sabe? Assim, esse jeitinho, essa coisinha, que delícia encontrar isso em você também. E uma clareza, assim, eu acho que foram anos de sala de aula, né? A Márcia estava me dizendo, tem uma clareza na sua explicação, essa coisa do fluxo da consciência ficou muito para mim, assim, né? Você fala de um pré-verbal, um pré-linguístico, a gente trabalha muito isso na psicanálise,
e com o Lacan vai colocando o registro do real, isso me fez pensar, né, coisas bastante importantes na clínica. Acho que temos conversa aí para fazer com isso, porque eu passei um tempo pela graduação de letras, mas não tive isso suficiente para a gente poder pensar a clínica, né, que a Paula vem trazendo, associação livre, né, atenção flutuante. Eu acho que tem alguma coisa aí que dá um belo trabalho, né, assim, de pensamento nosso, de conversa. E esse livro é todo assentado nisso, né, em alguma coisa que falta, né, ser dito, que falta ser completo, que falta no campo da linguagem, né. A Paula vem trazendo um texto maravilhoso, Paula, assim, tecido com clínica, que potência, assim, a sua escrita. Fiquei muito encantada com os pontos que você trouxe, e, assim, tem uma passagem aqui no livro do Rá, que está na página 34, 35, que eu, assim, queria ler, que traz exatamente esse trabalho que você fez nesse texto que você nos trouxe, né? Tá no penúltimo parágrafo da 34, a do Rá fala assim: e aquilo recomeça, as janelas fechadas, lacradas, o baile murado em sua luz noturna os teria contido, todos os três e apenas eles. Lou está certa do seguinte: juntos teriam sido salvos da vinda de um outro dia, de um outro, pelo menos. O que teria ocorrido? Lou não vai longe no desconhecido sobre o qual se abre aquele instante. Não dispõe nem mesmo de uma lembrança imaginária. Não tem ideia alguma desse desconhecido. Mas o que ela acredita é que devia penetrar nele o que era o que precisava fazer, que teria sido para sempre, para sua cabeça e para seu corpo, sua maior dor e sua maior alegria, confundidas até em sua definição, que se tornou única, e aí vem, mas inominável na falta de uma palavra. Gosto de acreditar, como gosto dela, que se Lou está silenciosa na vida é porque acreditou, no espaço de um relâmpago, que essa palavra podia existir. Na falta de sua existência, ela se cala. Teria sido uma palavra ausência, uma palavra buraco, escavado em seu centro para um buraco, para esse buraco onde todas as outras palavras teriam sido enterradas. Não seria possível pronunciá-la, mas seria possível fazê-la ressoar. Isso, para mim, assim, vem trazendo, Paula, assim, o que você, né, conseguiu bordear, né, com o seu texto. E aí, me chamou a atenção essa discussão dos termos de vocês, né, como se houvesse alguma coisa a distinguir entre o deslumbramento, né, e o arrebatamento. Né? É interessante porque o que o Lacan nos deixa ver no texto dele é que isso acontece ao mesmo tempo. Né? Então, tá a cena daquele triângulo, né? Então tá ali a Anne-Marie, né, dançando com o Michael, e a Lou olhando, né, aquele casal. O que a Lou consegue olhar ali é que eles têm uma ligação que ela nunca teve com aquele cara, né? É pela formação de um casal que ele faz com ela e que ela faz com ele, que ela, ao mesmo tempo, se fascina, se deslumbra e é arrebatada dessa formação que ela fez com ele. Essa formação, então, ela é transformada em uma outra. Aquilo que era o casal, eram dois, se torna um ternário, se torna o tal do triângulo em que ela está arrebatada, né? Agora como terceira, e aí o Lacan vai falando, transmutada em puro olhar. Né? É por isso que a do Rá vai esvaziando a Loewenstein o tempo todo. É exatamente porque ali não tem mais um ser, né? É um sujeito que se faz por olhar. Né? Eu estava
A gente estava conversando, e aí, Paula, assim, a gente chegou a você numa conversa com o Chico lá no sítio, né? Eu estava lá com eles, e a gente estava dizendo exatamente isso, assim, a gente discutindo o livro, né? É por esse vazio do ser que a Duhá consegue falar desse inominável e vai trazendo esse incômodo para a gente, né? E nessa conversa com eles, assim, eu estava tentando explicar, né, porque a psicanálise e essa clínica do real do Lacan também tem ali uma delicadeza para se transmitir, né? E eu estava dizendo de que essa experiência, né, que a Duhá nos faz sentir, né, ela acontece, pelo menos comigo, acho que a Mônica deve ter sentido, você também, Paula, quando a gente dá uma aula e a gente está falando e, de repente, a gente entende que a gente vira voz, né? E que o nosso corpo ele se perde, né, de uma consistência que é essa consistência que a gente tem em alguns momentos do dia, né? Então, eu acho que é isso que a Duhá vai fazendo com que a gente sinta, né? E você fala muito bem, assim, a Duhá traz, né, a gente para dentro do corpo da Lou, né? E ali não tem nada. Ela nos faz assim sentir essa potência do vazio, né? A hora que ela nos convoca a passear e assistir, né? E a participar, né, desse ternário como olhar, né, que é onde ela situa a Lou. Sim. Márcia? Eu posso só fazer um comentário em relação ao que a Angélica falou antes? Sim, Eu estou com a imagem congelada, porque a imagem está congelada para mim, para vocês não está? Não. Perfeito. Ah, então tá bom, que eu estou me vendo congelada aqui. Eu fiquei pensando em termos winnicottianos, né, Angélica? Quando o Chico quando a gente se falou, que ele fez o convite, eu falei, puxa, mas eu vou falar para os lacanianos. Aí o Chico falou, não, isso aqui é democrático, não tem essa, enfim, né? Eu não sou uma estudiosa do Lacan, enfim, tenho uma grande admiração, eu fico deslumbrada pela obra do Lacan, mas enfim, eu fui fazendo um caminho diferente, mas eu tive essa sensação ao ler o texto e eu perdi esse pensamento agora, que bom que você falou que ele voltou para mim. Tem um texto do Winnicott que ele vai falar, ele está falando sobre a questão da integração, da não integração, integração, desintegração, pensando nessa questão da consciência psicossomática, né? E ele fala em algum momento que o bebê se contenta em ser um monte de pedacinhos, desde que ele, de vez em quando, tem a experiência da unidade de integração, né? Quer dizer, essa condição de integração vai se dando na relação, através dos cuidados corporais e desse banho de palavras, né? Aí já em termos lacanianos. Então eu fiquei pensando nisso, né? Quer dizer, o que estado é esse de não integração, né, que nos angustia tanto e que a gente fica tentando dar contorno, né, dar sentido, banhar com palavras para que aquilo ganhe alguma unidade, né? Fiquei pensando nessa experiência de não integração, né? Que isso? Ela é adaptada, ela está ali, ela faz o cotidiano, ela dá conta da vida, a casa está arrumada, né? Ela funciona. Por isso que eu fiquei pensando, né, no falso self winnicottiano, né? É um sujeito que funciona, né? Ele funciona, não tem nada ali dentro, mas funciona, né? Assim, é isso. O trabalho clínico com esses pacientes, muitas vezes, é descrever para eles aquilo que nunca foi descrito, né? Eu fiquei lembrando muito também agora, né, de uma paciente com um quadro muito sério dessa dificuldade, né, de acessar o próprio sentimento, e ela descrevia, e tinha uma questão com a língua, ela chegou até mim, alguém disse que eu falava outras línguas, eu não falava só português, aquilo chamou a atenção dela como se ela precisasse de alguém que pudesse traduzir alguma coisa. E ela descreve uma cena, ela já adulta, morava na casa com a mãe, que ela estava dormindo e a mãe entrava no quarto falando como se ela tivesse acordada. Não tinha um vocativo, não tinha algo que fizesse essa barra, né, entre
eu, mãe e o outro, né? Então, é como se elas fossem a continuidade uma da outra mesmo. Então, ela não levava em consideração o fato da filha estar dormindo, né? Fiquei pensando nisso, que é né, nessa integração, né, nesses elementos de uma unidade em que a gente consegue descrever o que sente, né? Sem isso é pura angústia. Uhum. Eu posso falar, Suzy, antes da Márcia? Eu já te dou a palavra. E aí, Paula, assim, é interessante porque a gente vai vendo, então, né, a Durra esvaziando a Loewenstein o tempo todo, né? Ela, então, nessa funcionalidade, né? Ela precisa ser... ela precisa imitar, né? Tem uma coisa burocrática dela com a vida, né? Ela imita as casas, ela imita as vitrines, né? Então tem alguma coisa ali. E aí, assim, o que a Durra vai fazendo, né? Dá porque é isso, né? Assim, o Lacan vai falando do gozo, né? E é por isso que ele fala que é uma loucura feminina, porque ele vai trazer o gozo da mística aí, né? Com que é a experiência do deslumbramento aqui, né? Que é quando a Lou assiste, né? E aí ela não assiste o coito do outro, ela assiste aquela cena que deveria ter acontecido e que ela deveria ter sido parte e que não foi, que é aquele homem tirando a roupa daquela mulher vagarosamente. É isso que ela precisa assistir, né? E é ali, naquele momento, que alguma coisa dessa unidade se dá, mas não nessa unidade de constituição de ser que você está falando, mas na unidade desse triângulo. Ela só consegue ter existência ali, mas não é uma existência também enquanto ser, é uma existência enquanto olhar, né? E aí é interessante porque o Lacan, no Seminário 11, ele, quando vai trabalhar o objeto olhar, né, ele faz uma distinção entre o olho e o olhar, né, e diz que às vezes a questão do olhar ela engana, e aí ele conta a história de um pescador que vê o reflexo, o brilho, né, embaixo d'água, e quando ele vai atrás daquele objeto, né, brilhante, ele percebe que aquilo é uma lata de sardinha, é um lixo, né? Então, tem também essa formação, né, que o Lacan aponta no texto dele, que esse olhar, que ao mesmo tempo que deslumbra e arrebata a Lou, é só um lixo, mas que para ela dá essa consistência de vida, né? Então, essas consistências são bastante diferentes, né? Não é uma consistência do eu, né? A Lou não se torna mais mulher, não se torna um ser, é de uma outra coisa que se trata. Sim, exatamente. Márcia? Não, eu só queria trazer 2 pontos. Eu acho que dando seguimento a isso que a Angélica está colocando, né, o quanto que tem a força da fantasia aí, né? Eu acho que a fantasia, né, essa fantasia dessa triangulação, da questão do olhar, de ela se incluir nessa cena que ela foi excluída, né, vai mostrando como que a gente trabalha a questão do desejo, né? Ligada a uma repetição, ligada às escolhas que o sujeito vai fazendo. Quer dizer, eu acho que, para mim, essa discussão está tornando mais claro, né, que se trata disso nesse livro, né, a força, como que o desejo fica ancorado num fantasma de cada um, realmente, né, como cada um mapeou essa construção. E a outra coisa que me chamou a atenção é porque ela também traz o narrador como um voyeur, né? O narrador também, né, é um voyeur, ele segue, né, o tempo todo, né? Ele vai descrevendo o que ele vê, né, e o que ele vai construindo a partir também, né, dessa perseguição que ele faz a ela, né? É esse ponto, os pontos. Vocês querem comentar? Mônica, Paula? Leila, você estava com a mão levantada, sua mão baixou sem querer? Não, eu baixei a mão porque eu acabei escrevendo.
Ah, então, você quer falar ou quer... Eu posso falar, é que eu senti o texto, assim, muitas vezes eu achava que eu estava participando de um sonho, tá? Sabe assim, como se a pessoa estivesse sonhando e você mas te contando não como ela conta quando ela acorda, mas como se ela estivesse dormindo e falando. Então, por isso que era uma coisa assim, meio confusa, né? Porque, enfim, e eu também senti muita dificuldade com o texto, né? Mas depois eu fui vendo que não adiantava também tentar entender dentro de uma lógica que a gente usa para entender as coisas, que você estava... Comecei a observar a personagem, vamos dizer assim. E o que eu achei interessante, que não sei se alguém percebeu, mas quando ela encontra com o segundo amante, né, com os horários se cruzam, ela descobre que ele é amante da Tatiana, um dos pedidos que ela faz para ele é que ele não termine com a Tatiana. Ela não quer que ele termine com a Tatiana, porque, na realidade, não teria sentido se ele terminasse. Porque, para mim, ela escolheu viver aquilo, essa triangulação. Sem a triangulação, ela ia cair num lugar comum, né? de um casal, enfim. E eu nem sei se ela estava preparada para ser um casal com ninguém, porque eu acho isso, eu acho que ela era uma pessoa muito, muito esvaziada, mas, ao mesmo tempo, muito intensa. Enfim, eu acho que ali, para mim, a descrição de um voyeur. O prazer dela está em olhar. Entendeu? E o amante, o segundo amante, me parecia muito, 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 muito assim, apaixonado por ela, até envolvido por essa coisa que pessoas assim envolvem muito, né? Porque você não consegue, vamos dizer assim, capturar a pessoa. Ela foge pela sua mão o tempo todo. Você fica tentando entender e quando você vê, ela escorre. Então, eu acho que ele começou, então, a abrir a janela, entendeu? Para que ela pudesse realizar o gozo dela, o desejo dela, né? E, enfim, eu achei isso muito, muito interessante. Até porque, para ela, ela ficou presa a uma cena, mas não necessariamente as pessoas. Tanto que no livro também contam que eles não o ex-noivo e a amante não formaram um casal, ele foi atrás dela, e ela já tinha um marido, largou ele para lá, e não pareceu afetar a Lou, nem um pouco, sabe? Assim, se deu mal, que ruim. Não, ela estava presa a uma cena. Foi essa a minha impressão, entendeu? Sim, é o gozo do voyeur, né? É o gozo daquele que não... Que é isso, né? É interessante esse aspecto da sedução, né? Bom, tem toda uma discussão, né? Que eu acho que não acho necessária, mas qual seria o diagnóstico da Lon, né? Enfim, o que a gente pode pensar sobre ela? Mas a questão da histeria, né, como um quadro psíquico que é atraente, que é sedutor, né? Ou mesmo de um paciente borderline, enfim, esses excessos, esses transbordamentos que seduzem, né? Que é isso que a gente não consegue, a gente fica o tempo inteiro tentando alcançar, escapa, né? Tem um jogo de sedução nesse processo, né? Caio? Ei, bom dia. O que me chama muita atenção no livro, eu vou falar desse aspecto do voyeurismo que eu achei muito interessante, porque o voyeur, ele depende não só de olhar, mas depende o que ele olha esteja demonstrando algum prazer e satisfação, né? Porque senão ele não consegue sair do próprio prazer e satisfação do que ele olha. E né, o tal do objeto olhar. Então, ele precisa ver algo que o satisfaça. Então, bem, isso está muito claro, muito falado aqui. Mas eu vejo também a questão dela como a Lol é uma flanesa, né? Ela está assim, ela escolhe flanar pela cidade. Assim que ela volta, é algo que ela faz constantemente, né? E aí há uma mistura do flanar com o voyeurismo, né? O curioso é que no livro a descrição dos passeios dela pela cidade não é feita por outro narrador, né? Então a gente não sabe que tipo de fluxo
ciência está ocorrendo a ela naquele momento. Imagina um turbilhão, né? Do jeito que ela atropela as coisas, ou vomita, né? Eu imagino que o que é aqueles passeios dela pela cidade? São passeios longos, né? Ela passa por bairros e bairros e bairros, vai flanando. Se ela fosse colocar aquilo, se a Marguerite Duras decidisse colocar aquilo no romance, o romance seria muito maior. Eu imagino a cachoeira de pensamentos conexos, né, não organizados, que ela despejaria nas páginas, né, com os passos que ela dá. Então, isso é muito interessante. É o que me chamou a atenção, como é que a autora foi escolhendo o que ela joga e o que ela não joga, né? E como a gente praticamente não tem a própria LOL se expressando, né? Existe a LOL é construída a partir do olhar do outro, né? É da Tatiana, é do narrador que depois se revela. Mas achei muito interessante como é que essa mistura entre a observação e o andarraísmo, né? Como é que ela se constrói a partir disso. E também porque ela passou 10 anos na outra cidade, obcecada com a organização da casa, né? Como é que ela conseguiu... Eu não sei se eu posso usar a palavra, não sou psicanalista, então não sei se eu posso usar a palavra sublimação, né? Mas será que ela sublimou parte daquele peso, daquele arrebatamento? Ela passa 10 anos obcecada com a organização da casa, com a educação dos filhos, em servir ao marido. O marido pouco percebe nela. O marido acha que ela tem algumas manias pequenas, né, mas nada que chame muita atenção dele. Ele sabe do que aconteceu com ela no baile, mas ele não dá importância a isso, né? Eu acho interessante. E eu concordo com a Leila, né? Às vezes a questão é um pouco onírica, né? Parece um pouco uma sucessão de imagens de um sonho, um pouco desconexo. Alguém quer comentar? Vocês querem comentar? Paulo? Eu queria comentar uma coisa que me chama bem simples. Primeiro que Ravir é raptar. Não foi raptada, ela não dá mais ali. E outra coisa também, pegando o nome, né, do Jacques Hold. Hold não consegue segurá-la. E também a gente não consegue, a gente está nunca conseguindo segurar Hold alguma coisa lendo Le Ravissement. E aí eu me pergunto onde fica, aí se a gente for pegar os termos, né, tá, o olhar, o objeto, onde fica o sujeito? E parece que fica entre. Não fica entre, né? Os dois. Anne-Marie, né? O Michael, né? Depois Tatiana, o Jacques, né? E isso aí. Luana? Olá, bom dia a todos. Bom, eu queria primeiro agradecer a oportunidade de participar dessa discussão tão enriquecedora. Eu estou aqui em deleite com todas essas reflexões que vocês estão fazendo. E só fazer um adendo à sua descrição da professora Mônica, faltou dizer que ela é a professora mais querida da Universidade Estácio de Sá, do campus Cabo Frio, tá? Uma das professoras mais queridas, mais amadas. Trabalhei com a professora Mônica na universidade. E aí eu quero fazer algumas considerações a respeito da obra, mas acho que são considerações de um olhar de uma artista. Eu também sou graduada em letras, também tenho formação em artes e atuo recentemente como professora do curso de artes visuais, então acho que o meu olhar, por falar em olhar, ele talvez seja um olhar que pode contribuir com algumas questões mais referentes ao campo artístico. Em todo momento eu percebi que vocês estavam sempre falando essa palavra, o olhar, assiste, se inclui nessa cena, ela é o voyeur que vê, sempre a questão do olhar, do assistir, da cena, de ser incluído na cena, está muito presente no discurso e na fala de vocês a respeito da interpretação do livro. Eu confesso que eu fiz um percurso um pouco diferente, porque foi difícil para mim. Eu fui convidada na semana passada para estar presente com vocês, e foi um pouco difícil para mim encontrar o livro dela. Então, eu fiz um percurso diferente.
Eu fui primeiro para uma tese sobre o trabalho da autora no cinema, e aí depois eu fui para os filmes da Marguerite Duras, que eu fiquei, na verdade, fascinada por ela, porque ela também é roteirista de cinema, ela escreve e também dirigiu cinema. Inclusive, estava aqui revendo algumas cenas de Hiroshima Mon Amour, que tem também uma trilha maravilhosa, eu amo trilha de cinema, e vou fazer um percurso também cinematográfico, acho que de repente caberia em algum momento a gente fazer esse percurso pela obra cinematográfica dela, que também achei fascinante. Mas uma das coisas que me chamou a atenção, então, assim, foi um livro chamado Novo Romance Francês, da Leila Perroni, que ela faz uma consideração muito interessante. Ela vai dizer que o cinema influenciou a criação de todos esses autores desse novo romance francês. E eles eram conhecidos como a escola do olhar, né, abre aspas, a escola do olhar, fecha aspas. Esse era como esses autores eram conhecidos. E em função dessa busca desses autores pela pureza da visão que é característica do da câmera fotográfica. Né? Então, eu fiquei, na verdade, eu fiquei pensando em que ponto, em que certa medida, acho que a gente não falou do cinema, né? Mas em que certa medida o próprio cinema não influenciou essa obra que nós estamos discutindo. Eu fui ler ela depois, na verdade não terminei, mas eu comecei a fazer a leitura da obra depois de assistir Hiroshima Mon Amour. E eu me senti dentro de um grande filme, na verdade. Acho que eu passei a entender. Na verdade, até me diverti, eu não achei difícil, assim, não que não seja difícil, claro que é. Mas eu me senti dentro de uma sala de cinema ao ler o livro dela. E o próprio cinema dela é também bastante revolucionário, tem sempre um descolamento entre imagem e palavra. E eu acho que é basicamente isso, assim. Então, como que, de repente, são as noções fílmicas que estão presentes nessa obra, que talvez a gente não tenha tocado nesse ponto, talvez o meu olhar artístico artístico e cinematográfico, talvez um pouco, né? Contribuiu para a escrita dessa obra. E é justamente isso que a autora do livro O Novo Romance Francês, ela vai dizer, que os autores, eles valiam-se de noções fílmicas e se transportavam para a escrita dos romances, iam determinando procedimentos de descrição literária até então inéditos. Então, me parece, principalmente depois de fazer um percurso pela obra cinematográfica dela, que também é vasta, que há uma correlação, né, pelas próprias palavras da Leila Perroni, certamente, imagino que ela deve ter sido influenciada pelo cinema para produzir essa obra. E ela também foi muito multiartística, né? Então, assim, eu fiquei me deliciando com a produção vasta dessa autora, e além de ter das obras, ela também se dedicou à produção de roteiros e dirigiu filmes. Então, eu acho que é isso, assim, a contribuição que eu tinha para dar. E obrigada mais uma vez pela oportunidade de participar e ouvi-los. E é interessante, né? A gente frequentemente traz pessoas de outras áreas de saber, a gente adora aqui nesse espaço, né? Já trouxemos historiadores, sempre trazemos escritores aí da sociologia, de outras áreas mesmo, porque abre essa perspectiva, né? A gente realmente, a parte do cinema, para mim, tinha passado sem me chamar atenção, porque não estava no meu campo aqui, né? Mas obrigada. Não estava no seu roteiro, né? É verdade. Chico, por favor. Então, complementando o que o Paulo falou, eu também encontrei a história do Ravi como rapto. Aí eu fiquei pensando na importância do rapto, porque, na realidade, a Anne-Marie Streeter raptou, né, o Richardson, né, e depois o Jack Rode raptou, ou a Law raptou o Jack Rode da Tatiana. Então, acho que tem um jogo de palavras aí, que a Paula comentou isso, e a Mônica também, né, do ravissement, e essa história do rapto eu acho que é bem significativo, né? Outra coisa, só observação, que eu achei que,
pelo menos uma visão de leigo, né, que eu não sou psicanalista, eu gosto bastante, é a questão assim que, na realidade, ela não vivenciou o ciúme, não vivenciou a dor, isso não foi vivenciado. Aí ficou trauma, né? Que isso é uma coisa, assim, acho que é um lugar comum em psicanálise, se você não vivencia a dor, isso aparece de alguma forma. Não se repete. Isso se repete, né? E isso me chamou a atenção. E outra coisa que eu li num texto de um trabalho, mas nem li inteiro, era uma tese só sobre Annemarie Streeter, que na Idade Média as mulheres ruivas e com sardas eram consideradas bruxas. E ele coloca uma mulher ruiva com sarda, olha que interessante. E aí que ele teve também, ela teve na vida dela uma coisa em que ela se baseou, que chamou Elizabeth Streeter, aparecido até o sobrenome, Streeter, que era mulher de um administrador, que ela nasceu em Saigon, né, viveu no Vietnã muito tempo e tal, e tinha um administrador do lugar, e essa mulher tinha muitos amantes, e era ruiva, etc., sardas. Então, eram essas observações só que eu queria dizer. Outra coisa que a Annemarie era chamada de Eva Marinha, Eva, serpente, do paraíso, né? E a Maria do mar, isso em outras obras da Marguerite Duras, a água é a morte. A água representa a morte em outras, né? E em outros textos. Então, era isso que eu queria falar. Ah, que delícia, né? Como o negócio expande, né? Vai achando coisas. Eu vi uma tese só sobre Annemarie, mas eu não tive tempo de ler a tese inteira, mas eu vi essa história da mulher ruiva, achei interessante. E as bruxas da Idade Média. Márcia, por favor. Não, só rapidinho. Só para... eu li um livro da Duras, que nunca é mencionado, e eu acho um dos melhores dela, que chama A Doença da Morte. Eu li esse livro em 1980, né? Depois eu fui reencontrar, editado junto com Os Amantes, e não sei se existe, se tem agora uma edição só dele, mas eu acho que é um livro imperdível, a gente pensando nessa questão do romance psicológico, é um livro que eu indicaria dela, é fininho e é bem interessante também. Como é que chama mesmo, Márcia? Oi? A Doença da Morte. A Doença da Morte. A Doença da Morte. Sizue já anotou lá na listinha sem fim dela. Se passa num quarto é um casal, o homem fala, a mulher dorme, é muito interessante, assim, eu acho que daria ótimo. Quer complementar, Paulo? Você quer falar alguma coisa? Microfone. Tá fechado. Microfone, Paulo. Microfone. Desculpa. Vou fazer também a propaganda de outro livro de Rá, porque ela me raptou, né? E nos raptou também, aí não consegue segurar. Chuva de Verão. É a história de uma família imigrante na França e de um menino, e na relação com a escola. Hoje em dia, toda essa questão da escola, né, que está acontecendo, é maravilhoso. Eu recomendo, assim. Eu persisto com a minha indicação, gente. Barragem contra o Pacífico. Amei, tá? Também, né? Também. Gente, que delícia. Vou passar a palavra à Mônica e à Paula para finalizarem, que a gente está chegando no finzinho. Mônica, por favor, a palavra é sua. É muito rápido, são duas considerações. O que o Paulo falou, eu achei fantástico, a questão do hold, que realmente é segurar, e principalmente porque ele era um médico, né? Então, era assim como se fosse um desafio de uma doença, uma loucura, ou seja lá o que ela tinha, e o médico não estava conseguindo resolver, né? Ele não só não consegue resolver, como ele se envolve com a paciente, se fosse o caso assim. E a outra coisa que Luana apontou, que eu também descobri que ela era roteirista, fiquei impressionada, dirigia, e eu vi também o Hiroshima Mon Amour, e eu descobri também que, para esse romance, a motivação da Duras, não sei se vocês viram isso, foi porque ela visitou uma paciente alienada num asilo, e dali ela resolveu falar sobre o feminino e a loucura. A motivação foi essa visita dela a um asilo. E em relação a esses escritos dela, em relação a cinema, eu achei uma frase linda dela, e que
se encaixa aqui, de uma certa maneira, que ela fala assim, sinto que preciso te ver, não, desculpa, sinto que preciso te deixar, tanto quanto preciso te ver. Né? Não sei se você já conhece essa frase dela, apareceu justamente com essa questão da cinematografia. Sinto que preciso te deixar, tanto quanto preciso te ver. Era só isso, essas considerações. Que lindo. Paula, quer se despedir? Também vou fazer uma dica, vou dar uma dica, então, enfim, uma sugestão, que agora, escutando, me ocorreu nessa questão do feminino, e eu lembrei não sei qual que é a tradução para o português, se é Os Dias de Meu Abandono, da Helena Ferrante, ou algo assim. Dias de Abandono. Dias de Abandono. Eu fiquei pensando na questão feminina mesmo, né? Na constituição feminina. Ali é uma outra situação, obviamente, mas em que ser abandonada gera uma situação, obviamente, não dá para, né? São personagens diagnósticos diferentes, mas nessa questão da constituição, né? Como nos constituímos, né? Essa questão do feminino, e que é isso, né? Isso é muito bonito de se pensar, da condição da mulher, né? Onde é que a mulher se localiza, como ela se constitui, quais são os parâmetros, né? E onde é que isso se perde, e onde é que estamos. Lembrei desse livro agora. Queria agradecer essa troca, enfim, muito bom poder fazer isso junto, muito, muito enriquecedor. Obrigada, de verdade. Nós que agradecemos. Você está convidada, né, a participar com a gente mensalmente, se puder. A Mônica já está no grupo conosco aí. A gente agradece todo mundo que pôde estar junto hoje, né, gente? Um sábado de feriado, não, eu achei que o quórum ia estar menor, mas bastante gente aqui com a gente. Reforço que no dia 27 de maio a gente vai conversar sobre Piranesi. É um livro assim diferente do que a gente tem lido, porque a minha ideia é trazer essas coisas, né, cada vez tentar desafiar mesmo, né, a nós como leitores. Então, é isso. Mas sugiro, tá, a leitura de Paraíso e Inferno para quem tiver tempo também. Então, é isso. Obrigada, pessoal. Obrigada mais uma vez, Mônica e Paula. Beijo grande. Obrigada a vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada, gente. Obrigada. Muito bom. Foi ótimo, foi ótimo. Obrigada, gente. Tchau. Maravilhoso. Excelente.